Olá pessoal, tudo bem? Bom, a proposta para esse vídeo agora é a gente comentar o capítulo 2 desse livro aqui que a gente está estudando, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis. Na semana passada a gente comentou sobre o primeiro capítulo, agora a gente vai falar sobre o capítulo 2, que é o critério e a doutrina dos espíritos. Ou melhor, o critério da doutrina dos espíritos. Vamos lá. Bom, o começo desse capítulo é interessante porque esse livro, tendo sido escrito em 1908, Leon Denis já tem uma espécie de afastamento necessário para poder fazer uma análise histórica do desenvolvimento do espiritismo enquanto escola de pensamento e doutrina. Porque era um tanto quanto complicado fazer isso, principalmente para Allan Kardec fazer isso, porque ele estava experimentando em primeira mão os acontecimentos, os eventos e o decorrer do desenvolvimento do espiritismo. Então não tinha como ele ter o afastamento histórico necessário para poder analisar de maneira histórica e crítica. Então é isso que Leon Denis faz, mais ou menos nesse capítulo, começando a tratar um pouco dessas manifestações do além, como ele aborda. E ele abre esse capítulo com a seguinte afirmação: o espiritualismo moderno baseia-se em um conjunto de fatos, simplesmente físicos, revelam-nos a existência e o modo de ação de forças, durante muito tempo desconhecidas. Outros têm um caráter inteligente, são eles a escrita direta ou automática, a tipologia, os discursos pronunciados em transe ou durante a incorporação. Todas essas manifestações nós examinamos e analisamos a olhures. Então ele fala de duas diferentes dimensões dessas manifestações espíritas e de todo esse fenômeno que começava a surgir na Europa e no mundo inteiro daquela época. De um lado, nós tínhamos os efeitos dos fenômenos puramente físicos e do outro, os fenômenos inteligentes. Os fenômenos físicos são profundamente conectados ao desenvolvimento da psicologia experimental naquela época, como por exemplo o sonambulismo, episódios de transe, e também tem os fenômenos que são de ordem material, como por exemplo o que eles chamavam na época de magnetismo, o desenvolvimento, por exemplo, de questões eletromagnéticas, a influência sobre corpos à distância e essas questões. Por outro lado, a gente tem o desenvolvimento desses fenômenos de caráter inteligente, que são, por exemplo, o que nós entenderíamos hoje como fenômenos mediúnicos, em que um outro espírito, um outro ser com outra identidade, consegue se manifestar na dimensão material, seja através da utilização do corpo de outro médium ou da captura de fluidos da manifestação sem necessariamente a ação do médium, como por exemplo a escrita direta e alguns outros fenômenos. Assim, é a partir desse conjunto de fenômenos que começa a se desenvolver o que ele chama de espiritualismo moderno, que Kardec denomina como espiritismo. Depois, ele continua: vimos que elas são frequentemente acompanhadas de marcas, de provas, estabelecendo a identidade e a intervenção de almas humanas que viveram na Terra e libertaram-se através da morte. Aí a gente pode ver esse processo dos espíritos, dos fenômenos de ordem inteligente, em que são espíritos se manifestando e provando que muitos desses fenômenos que estão um tanto quanto arraigados no nosso consciente coletivo, sobre vários nomes, por vários títulos, sejam fantasmas, ou assombrações, ou várias dessas coisas, são na verdade nada mais nada menos do que a ação ou a intervenção de seres que já encarnaram na Terra ou em outros planos e que momentaneamente conseguem se comunicar com o plano material. E é importante também, é bastante rico, a maneira com que o Leon Denis aborda e o próprio espiritismo se desenvolve com o objetivo de desmistificar, tirar esse aspecto fantasmagórico, maravilhoso e diferente que muitos desses fenômenos têm, entendendo eles nada mais nada menos como parte natural, processo natural do desenvolvimento humano, e entender que essa conexão, essa inter-relação entre os dois planos não é nenhum fenômeno miraculoso, nenhum milagre, é meramente a maneira com que a nossa própria humanidade se desenvolve que possibilita uma maior conexão entre esses dois planos. Mas também é importante ressaltar que essa conexão, essa dualidade, foi sempre presente na nossa humanidade. Desde os primeiros passos, desde os profetas, desde os oráculos e
as experiências xamânicas em aldeias indígenas, vários desses momentos, desses processos, revelam uma profunda conexão entre o plano mais material e o plano espiritual, mostrando que essa conexão, essa relação entre encarnados e desencarnados foi sempre presente na nossa história. Mas vamos continuar. A partir desse momento, a gente começa a abordar a questão do surgimento da codificação espírita, desse desenvolvimento mais metodológico do espiritualismo moderno. Porque, como eu disse, tendo em conta que esse tipo de fenômeno sempre aconteceu e sempre vai continuar acontecendo, não teve nenhuma novidade no fato deles assumirem mais renome, ou melhor dizendo, acontecerem com maior quantidade de vezes e mais publicamente na Europa no século XIX. Que foi o que aconteceu lá a partir da década de 30 do século XIX, 1835, 1837, e se estendeu até o final do século com bastante público, dizemos assim, com todos aqueles processos das mesas girantes, dos outros fenômenos de natureza mediúnica que aconteciam e que faziam muito sucesso nos grandes salões da Europa. Mas o que difere um pouco, melhor, o que deu uma complementação metodológica para isso foi o trabalho, em grande parte, de Allan Kardec e de vários outros espíritos e de vários outros médiuns que tomaram frente no processo de codificação das mensagens que esses espíritos traziam. Porque os espíritos se manifestavam desde sempre, mas até então não havia tido um esmero muito grande em desenvolver uma análise metodológica do que eles estavam dizendo. Porque tendo em conta que eram espíritos diversos que falavam por diversos nomes, por diversas ideias, em diversos níveis de evolução, era compreensível que houvesse uma certa divergência entre eles. Porque, obviamente, espíritos que já traziam uma carga de experiências e de aprendizados um pouco maior, iam se manifestar, iam trazer informações, mensagens de um cunho mais elevado. Por outro lado, da mesma maneira que existem sábios e incultos aqui na Terra, também existem entre os espíritos mais sábios e espíritos que ainda, assim como nós, têm pouco conhecimento a respeito da verdade, do absoluto e dessas coisas transcendentes. Portanto, era necessário que houvesse um apego metodológico muito rico para que se pudesse efetivamente entender o que era uma mensagem que condizia com esse desenvolvimento do espiritualismo e o que era meramente coisas fúteis, como o conto de coisas, de práticas que eram tanto quanto fúteis que boa parte das pessoas que tiveram contato com esse espiritualismo tendiam a fazer. Tipo, perguntar qual que ia ser o número da loteria e esse tipo de coisa que acabava por não gerar profundo conhecimento, profundo desenvolvimento moral à humanidade. E nesse momento, essa é a grande função de Kardec, dar esse corpo metodológico para a situação, por mais que ele não tenha feito isso sozinho. E ele diz o seguinte: hoje em dia, crer não é mais o suficiente, queremos saber. Nenhuma concepção filosófica ou moral tem chance de sucesso se não se apoiar em uma demonstração ao mesmo tempo lógica, matemática e positiva. E, se além disso, não for coroada por uma sanção que satisfaça todos os nossos instintos de justiça. Pode-se perceber que estas condições Allan Kardec as preencheu perfeitamente na magistral exposição contida em seu O Livro dos Espíritos. Nesse trecho, novamente, Leon Denis ele aponta novamente essa dualidade do desenvolvimento da metodologia e do pensamento espiritualista sobre o corpo do espiritismo. Porque ele aponta essas duas vertentes, duas necessidades, dois critérios que tinham que ser preenchidos para o bom sucesso do espiritismo, digamos assim. Era necessário, dado o espírito da época e o desenvolvimento da racionalidade humana, que esse conjunto de ideias, de normas, fosse
de acordo com a razão, fosse lógico, coerente e fosse adequado ao desenvolvimento científico da época. Porque a humanidade já não aceitava mais os velhos dogmas, os velhos títulos, os ritos e todo aquele conjunto de ideias e de valores inquestionáveis que foram desenvolvidos ao longo da história da religiosidade humana, seja na Igreja Católica, seja na Protestante, em várias outras esferas, que muitas vezes nós tentando garantir a pureza e o valor dessas máximas, acabamos nos isolando, nos cristalizando num conjunto de normas e dogmas que acabaram sufocando essa mensagem de amor, de paz, de fraternidade. Mas ao mesmo tempo, era perceptível na época já que só a metodologia, só o pensamento positivista e científico era incapaz de suprir os verdadeiros anseios da alma individual. Porque nem só de pão vive o homem, como já disse Jesus há muito tempo atrás. Era necessário que tivesse sim esse caráter lógico, racional, mas que fosse capaz de, como ele diz, satisfazer nossos instintos de justiça, preencher esses anseios, essa busca que a alma tem naturalmente, para que pudesse alinhar essas duas esferas tão separadas e que foram deixadas tão distantes ao longo da história, que é o pensamento científico e o religioso, para poder fundir isso numa ciência que seja assim racional, metodológica, positivista, mas que esteja capacitada de conseguir suprir as necessidades do homem e servir como guia, como bastião do progresso. Um progresso não meramente mecanicista, industrial, mas um progresso integral, que consiga promover o desenvolvimento do indivíduo e não só das estruturas materiais da sociedade. Depois, ele continua explicando por que essa obra que começou com Allan Kardec consegue promover e satisfazer alguns desses critérios. Esse livro, no caso o Livro dos Espíritos, é resultado de um imenso trabalho de classificação, de coordenação, de eliminação, relativamente a inúmeras mensagens vindas de fontes diversas, desconhecidas uma das outras, mensagens obtidas em todos os pontos do mundo e que teve este compilador eminente reuniu, depois de assegurar-se de sua autenticidade. Teve o cuidado de descartar opiniões isoladas, os testemunhos duvidosos, para conservar apenas os pontos sobre os quais as afirmações eram concordes. Então aqui ele começa a apresentar, claro que de maneira sintética, mas um pouco do que foi esse processo de codificação e quais foram os métodos utilizados. Porque, como foi dito, o que Kardec fez foi basicamente o seguinte, que ele começou a ver que essas manifestações, esses processos de comunicação mediúnica que aconteciam na França, mas também em todo o resto do mundo, eram bastante diversos em algumas esferas, porque, naturalmente, como foi dito, tinha espíritos sábios, espíritos incultos, mas ainda assim, mesmo com essa aparente divisão e diferença entre os espíritos, podia-se ver em várias dessas cartas uma espécie de conjunto de ideias, de valores, que era uniforme, era unânime. Havia algumas mensagens que destoavam, mas parecia que o suporte, a estrutura basilar do que eles diziam era a mesma. E foi buscando encontrar isso que Kardec se debruçou sobre essa codificação, tentando entender, tentando como se fosse podar as coisas que destoavam, encontrar um núcleo, um conjunto de valores, essa mensagem, essa nova ciência que surgia, que conseguisse, aparando as divergências, encontrar esse valor, esse conjunto de crenças que formariam o espiritismo e dariam essa nova voz para o espiritualismo moderno, como o Leon Denis chama. E foi a partir desse momento que você começa a ter o desenvolvimento do pensamento espírita. Quando consegue acolher, juntar as diversas manifestações, diversas comunicações ao redor de todo o globo e ver exatamente do que elas tratam e conseguir encontrar essas afirmações concordes, como ele chama. E agora entra um ponto muito rico, eu acho que esse é um grande diferencial que o Espiritismo traz. Este trabalho está longe de terminar, prossegue todos os dias desde a morte do grande iniciador. Já possuímos uma síntese substanciosa, do qual Kardec traçou as grandes linhas, e que os herdeiros de seu pensamento se esforçam para desenvolver com o concurso do mundo invisível. Cada um deles
acrescenta seu grão de areia ao edifício comum, a este edifício cujas bases cada dia se fortificam através da experimentação científica, mas cujo topo elevar-se-á cada vez mais alto. Aqui é um ponto fundamental do desenvolvimento do pensamento espírita. Não tem uma estrutura, um indivíduo que seja o detentor da ciência, da sabedoria, dos dogmas e da verdade. Porque, como ele muito bem diz, esse trabalho está longe de terminar. Não foi o pensamento de um francês há 200 anos que conseguiu determinar tudo o que ia acontecer, todas as verdades e toda a ciência. Até porque é natural que o pensamento humano se desenvolva com o tempo. Seria impossível que ele, em 1850, fosse capaz de compreender e abordar toda essa integridade, toda essa infinitude de conceitos, de determinações e de fenômenos. Porque a nossa consciência, a nossa percepção ainda é muito limitada, tanto às nossas estruturas materiais, ao nosso desenvolvimento, à nossa própria ciência, mas também nosso próprio cérebro, nossa própria mente, ainda é limitada às capacidades de compreensão desse nosso corpo, dessa estrutura material de que nós utilizamos nessa existência. Então, ainda tem chão para a gente conseguir aprender e desenvolver todo esse conhecimento absoluto. Por isso, é importante ressaltar esse processo gradual que o Espiritismo assume. O próprio Leon Denis é prova disso, porque ele não era Allan Kardec nem nada do tipo. Ele era outro indivíduo que também, através do seu raciocínio, dos seus esforços e do auxílio dos bons espíritos, foi capaz de dar prosseguimento a essa obra, desenvolver outros pontos que não foram tão bem abordados na codificação. Tanto por questão de tempo, quanto pela incapacidade de compreensão que nós ainda tínhamos, que é necessário que tenha esse processo gradativo de desenvolvimento, assim como a ciência se desenvolveu. No começo, nossa percepção matemática era reduzida a poucas ações aritméticas, soma, subtração, multiplicação. Com o passar do tempo, a gente vai percebendo que são necessárias novas ferramentas para lidar com problemas mais complexos. Assim surgem toda uma outra gama de ferramentas para que se possa solucionar novos problemas. O mesmo, de certa forma, acontece com esse espiritualismo moderno, porque é necessário que haja um conjunto de novos valores, novos desenvolvimentos que não podiam ser, na sua integridade, abordados na codificação. E é interessante também uma frase de Kardec que eu acho muito rica, em que ele diz que se em algum momento o Espiritismo divergir da ciência, ou se a ciência comprovar que o que o Espiritismo afirma é falho, não é verdadeiro, fiquem com a ciência. Porque o Espiritismo é intrinsecamente contrário ao conceito de dogma. Porque ele não é feito para ser uma religião morta, fria, presa nas palavras que matam. É parte do processo dele esse questionamento contínuo, esse sistemático questionamento, essa dúvida, essa busca pelo aperfeiçoamento e pelo desenvolvimento, para que se possa encontrar essa verdade, esse conjunto de valores transcendentes. Porque, tendo em conta que não está pronto e que é necessário que ele consiga se diferenciar das velhas religiões para se mostrar como algo novo, é necessário que ele aceite que em alguns pontos, sendo humanos como somos, é possível que nós cometamos erros, que nós acabemos caindo nos velhos vícios. Portanto, é necessário que possamos fazer essa autocrítica e conseguir nos questionar através do questionamento, da dúvida, do estudo, para conseguir nos desenvolvermos da melhor maneira possível. Aqui, Leon Denis vai falar dessas duas dimensões dos ensinamentos dos espíritos, que complementa bastante o que a gente vem conversando. Porque ele fala que existe a dimensão que pode ser, como é que eu posso dizer, personificada em Kardec, não que ele seja de maneira nenhuma o detentor de toda a verdade, mas que através da codificação ele assumiu a vanguarda nesse desenvolvimento, em que ele diz assim. Só que tem uma espécie de afirmação de Leon Denis que ressalta outro ponto para nós. A revelação pessoal é falível. Todos os sistemas filosóficos humanos, todas as teorias individuais, tanto de Aristóteles, de Tomás de Aquino, de Kant, de Descartes, de Spinoza, quanto as de nossos contemporâneos,
são necessariamente influenciadas pelas opiniões, pelas tendências, pelos preconceitos, pelos sentimentos do revelador. Do mesmo modo, o são pelas condições de tempo e de lugar nas quais elas se produzem. Poder-se dizer o mesmo das doutrinas religiosas. Então ele ressalta que toda obra, todo desenvolvimento intelectual necessariamente vai ser influenciado pelos valores do seu produtor e pelo espírito da sua época, pelo zeitgeist que a gente conversou no primeiro capítulo, na introdução. É inevitável que a maneira com que a sociedade pensa, as estruturas sociais que nos cercam, influenciem a maneira como nós pensamos ou ao menos a maneira como nós nos expressamos. A própria vivência de Jesus nos diz muito disso, em que ele teve que adotar uma linguagem mais simples, mais fácil através das parábolas, para que a população entendesse. Então, ele tendo esse desenvolvimento intelectual muito grande, teve que se limitar a sintetizar todas aquelas verdades de amor, de fraternidade, em palavras simples e doces, para que a população da época, ainda profundamente embrutecida, pudesse compreender. E a gente ainda está tentando entender isso, né? Mas que elas pudessem ver de maneira mais simples, porque se ele começasse a desfilar questões teóricas de desenvolvimento e todas essas coisas, ia se perder de maneira ainda mais rápida do que foi aos poucos se desgastando essa mensagem dele. Mas aí a gente entra na segunda dimensão desse ensinamento dos Espíritos. Vamos lá. A revelação dos Espíritos, impessoal, universal, escapa à maioria dessas influências, ao mesmo tempo que reúne a maior soma de probabilidades, senão de certezas. Ela não pode ser sufocada nem desfigurada. Homem algum, nação alguma, igreja alguma teve esse privilégio. Ela desafia todas as inquisições e se produz justamente onde menos se espera que aconteça. Então, de certa forma, esse desenvolvimento do espiritualismo acaba por destoar dessa velha maneira de desenvolver a ciência e a religião. Porque ela não depende de uma pessoa, de uma igreja, de uma nação, de um grupo, de um indivíduo. É um conjunto de vozes que se fazem ouvir em todos os cantos, em todas as nações, sobre todas as igrejas, sobre todos os títulos. Por mais que nós tentamos isolar e sufocar esse conjunto de vozes, elas não dependem de um conjunto de valores, nem nada desse tipo. Elas se manifestam de maneira impessoal e universal. E esse também é um ponto importante, que eu acho que é legal a gente conversar aqui, entender que a partir do momento que a gente entende, que a gente aceita, ou pelo menos que a gente acredita, que esse espiritualismo, esse conjunto de valores, essa crença na existência de Deus, na comunicabilidade dos espíritos, na reencarnação, na evolução e na transcendência da morte, a partir do momento que a gente acredita nisso, a gente tem que aceitar também que isso não é verdade em todos os lugares. Ou seja, que não é só na Terra que as pessoas, quando desencarnam, se tornam, reassumem sua forma como espírito e podem se comunicar. Isso tem que ser uma verdade em todos os cantos do universo, porque essa é uma característica da verdade. Assim sendo, o que Kardec codificou, deu o nome de Espiritismo, fez 5 livros, depois Leon Denis vem complementar, são meramente uma dessas manifestações, uma dessas facetas desse conjunto de valores universais. É como se tivessem essas verdades superiores assim boiando no infinito e Kardec, com a ajuda dos espíritos, e assim como Leon Denis o fez, conseguissem capturar e descrever em palavras para o nosso mundo algumas dessas questões, alguns desses valores que foram transcritos de maneira tanto quanto imperfeita, naturalmente, dada a nossa imperfeição ainda. Mas é importante entender que, por exemplo, uma alegoria, vamos fazer assim. Se digamos que em outro planeta, a partir do desenvolvimento racional desse planeta, tendo ele vida inteligente, é natural e é compreensível que num determinado ponto eles vão também perceber e desenvolver a racionalidade deles a ponto de entender que existem outros planos, que a partir do momento de desencarnação o indivíduo, o ser, assume outras formas enquanto espírito, ou melhor dizendo, reassume a sua forma e sua existência enquanto espírito. Portanto, ele vai atingir esses mesmos valores, esses mesmos conceitos.
Mas não vai ser necessariamente pela ajuda de Allan Kardec ou pelos mesmos espíritos que ajudaram Allan Kardec, nem mesmo vai assumir os mesmos nomes, porque esse conjunto de títulos, de nomes que o Espiritismo deu, como médium, espiritismo, perispírito e espírito, são um vocabulário feito para a nossa época e para o nosso desenvolvimento, mas em outros planos vai assumir outros nomes, outros títulos e outras maneiras de ser que vão compartilhar os mesmos princípios, esse mesmo núcleo que acaba por se mostrar por diferentes facetas. E de certa forma, foi um pouco disso que a nossa própria religiosidade, enquanto processo histórico, fez. Porque a Igreja Católica medieval, por mais que tenha cometido um conjunto de deslizes e caído em um conjunto de desilusões, ainda assim trazia um núcleo que, ainda que fosse encoberto por algumas imperfeições, representava de maneira imperfeita, assim como o Espiritismo faz, esses valores trazidos pelo Cristo. Esse cristianismo que foi um pouco deturpado, sim, claramente, mas que ainda assim trazia no seu fundo uma mensagem de amor, de fraternidade, a crença de que o indivíduo consegue transcender a morte e todas essas coisas. Assim como fizeram, por exemplo, diversas manifestações religiosas dos povos nativos do Brasil, por exemplo, ou o próprio desenvolvimento do hinduísmo na Índia, que ainda assim, que tem um ponto de outras crenças, outros valores de outros deuses, compartilham em seu núcleo alguns pontos de conexão entre eles. E da mesma forma que isso vai acontecer, com, por exemplo, outros orbes que desenvolvem uma religiosidade diferente. A tendência é que quanto mais essa mentalidade, esse raciocínio se desenvolve, mais próximos eles vão ficar entre si e mais próximos da verdade vão se tornar. Assim, tem essas duas dimensões. Uma dimensão desse ensinamento dos espíritos que se manifesta e que se mostra para a Terra, para a nossa mentalidade, para os nossos seres humanos, e um conjunto de valores universais que são imutáveis, imateriais e que existem desde sempre, mas que a nossa compreensão ainda é difícil e ainda não consegue compreender de maneira absoluta. Aí, a gente vai falar um pouco desse processo de revelação, que não assume mais as mesmas formas proféticas e mitológicas, mas que assume um caráter científico. Vamos lá. Neste imenso movimento revelador, as almas obedecem a ordens vindas do alto. Elas mesmas o declaram. Sua ação é regulamentada de acordo com um plano traçado previamente e que se desenrola com uma amplidão majestosa. Um conselho invisível preside sua execução no seio dos espaços. Ele é composto de grandes espíritos de todas as raças, de todas as religiões, almas de elite que vieram a este mundo segundo a lei de amor e sacrifício. Estas potências benfazejas planam entre o céu e a terra, unindo-os com um rastro de luz, pelo qual sobem incessantemente as preces e descem as inspirações. Eu acho muito rico, tanto a linguagem, esse lirismo poético de Leon Denis, mas quando ele diz que esse conjunto de seres que trazem essa mensagem do Espiritismo são de todas as raças, de todas as religiões, almas de elite. Porque a gente começa a superar essas velhas divisões que foram feitas por nós mesmos há muito tempo atrás, entendendo e tentando diferenciar o mundo entre nós e eles, entre os bons e os maus, o povo escolhido e os hereges, os gentios. A gente entende que, na verdade, a essência divina, o potencial criador que anima todos, é igual, é o mesmo. São vários espíritos, vários seres imateriais que momentaneamente assumem esses corpos, esses nomes, esses títulos, esses valores para o seu próprio processo de desenvolvimento. Então é necessário ainda que a gente assuma esses corpos, que têm sim diferenças de raça, de religiões, mas que a tendência é que cada vez mais, a partir do momento que a gente se desenvolve, essas diferenças e esses rótulos externos que nós colocamos dentro de nós se esvaiam, para que a gente perceba essa essência, essa verdade que consegue transparecer e transbordar do corpo. E esse é o grande objetivo do desenvolvimento do Espiritismo, é conseguir mostrar que essa dimensão material que nós incorporamos nesse momento é secundária, é transitória, que a existência da alma, sim, é a verdadeira vida do ser. Agora,
Leon Denis aproveita para responder algumas das críticas que foram feitas e que continuam sendo feitas em alguns pontos de intelectuais, de pensadores ao desenvolvimento do Espiritismo. Vamos lá. Primeiro, ele fala dessa crítica da precipitação, porque é perceptível que esse desenvolvimento do Espiritismo enquanto doutrina, enquanto pensamento, foi bastante rápido. Porque Kardec teve contato com esses fenômenos mediúnicos mais ou menos 10 anos antes, ou 12 anos antes, da publicação do seu primeiro livro, o Livro dos Espíritos. O que parece ser um tempo um tanto quanto curto para o conjunto de valores, de consequências morais e filosóficas que ele aborda nos seus livros. Mas quando a gente interpreta o Espiritismo não como a revelação, como o processo intelectual de desenvolvimento de uma só pessoa, mas ele como simplesmente, não que isso seja um trabalho pequeno, que foi muito importante, muito trabalhoso, mas quando a gente entende ele como codificador e não como desenvolvedor e como pensador de todas aquelas ideias, faz mais sentido. Porque é como se todas aquelas ideias não fossem desenvolvidas naquele momento, fossem verdades universais que eram interpretadas e desenvolvidas através dos espíritos que manifestavam-se, mas que foram codificadas e concatenadas e organizadas por Kardec. Então o trabalho dele não foi ter todas aquelas ideias, pensar nos nomes, em como é que os fenômenos iam acontecer e todas essas coisas. Tudo que ele fez foi traduzir um conceito de verdades universais em termos, em palavras, em métodos, em sistemas. Por isso que se pode explicar essa rapidez de desenvolvimento. Porque não é como se ele estivesse pensando assim na lata, todas aquelas coisas. Ele simplesmente teve que traduzir todas aquelas coisas que já existiam desde sempre. Depois tem a crítica da consistência. Porque alguns críticos criticavam as eventuais inconsistências entre a mensagem dos espíritos. E porque existem espíritos que trazem mensagens com um caráter bastante fútil, imperfeito ainda, enquanto, por outro lado, tem espíritos que trazem mensagens majestosas, de caráter sublime. Questionavam como é que se poderia criar um conjunto de valores consistentes e coerentes entre si, sendo que a mensagem dos espíritos era tão diversa. E a resposta de Leon Denis para isso é muito boa. Ele fala, mas vocês já não fazem isso com os bons livros? Vocês já não divergem constantemente entre um bom livro e um mau livro? Entre a boa literatura, o bom raciocínio, a boa ciência e o conjunto de falácias e de farsas que muitas vezes tentam passar? Bom, o Espiritismo faz a mesma coisa. Ele entende que existem mensagens de cunho elevado, de cunho ainda imperfeito, e a partir disso ele se atenta àquilo que é o sublime, são as boas mensagens que edificam e que constroem, tendo em conta a consistência que acontece entre elas, porque dentre os espíritos de caráter mais elevado, é inevitável que a gente consiga perceber esse núcleo de valores que transcende as identidades, as maneiras de escrever e as formas, porque tratam-se de verdades universais. Depois tem a crítica dogmática, porque essa é uma crítica que parece um tanto quanto estranha, mas se fizeram, Leon Denis respondeu. Porque algumas pessoas questionavam como é que se podia ter se afirmar uma nova forma de religiosidade humana se não haviam dogmas, porque em vários momentos Kardec é bem declarado essa afirmação de Kardec de dizer que o espiritismo e os dogmas são coisas que não se aproximam, que são intrinsecamente divergentes, que o espiritismo é científico e o dogma é contrário ao processo científico. Mas a resposta é exatamente essa. É o objetivo do espiritismo romper com esses conjuntos de valores, de dogmas, dessa palavra que mata, e se atentar ao espírito que vivifica, ao processo de questionamento, de desenvolvimento progressivo da mentalidade e da religiosidade humana, deixando para trás todos esses dogmas que foram necessários claramente para o nosso desenvolvimento, mas olhando para o futuro, vendo as possibilidades de desenvolvimento através dessa união entre a ciência e a religião num novo valor. E depois tem a crítica da novidade, que também eu acho bastante interessante, porque algumas pessoas diziam que o espiritismo não era nada mais nada menos do que uma releitura mais bonitinha, assim, uma pincelada melhor,
de crenças do hinduísmo, desse tipo de coisa, porque nessa época a Europa começava a conhecer, a ter contato com essa riqueza cultural de outros países, de outros povos, principalmente dos povos da Índia. Então, o que alguns críticos diziam é que eles tinham simplesmente ido lá, lido meia dúzia de livros hindus e tentado dar um aspecto mais científico, mais europeu, mais positivista, para tentar vender uma ideia. O que Kardec, melhor dizendo, que Leon Denis responde é bem legal. Porque ele diz que, tendo em conta que são valores universais, transcendentes e absolutos, me parece bastante justo e esperado até que aconteça que se mostre uma grande semelhança entre diversos valores e as crenças de diversos povos diferentes, mesmo que nunca tenham tido contato. Porque isso mostra, isso só fortalece, na verdade, a ideia de que são sim verdades os fenômenos que nós estamos tratando. Que simplesmente, dado diferenças regionais, culturais e intelectuais, diferentes povos, diferentes pessoas ao longo do tempo abordaram e traduziram esses valores de diferentes maneiras. Portanto, de certa forma, sim, o Espiritismo se parece bastante com algumas crenças hindus. Não porque tenha sido copiado, mas porque trata dos mesmos fenômenos. Assim como a religiosidade dos povos autóctones das Américas, de algumas matrizes africanas e mesmo do cristianismo primitivo. Portanto, o que se mostra é que todas essas coisas, no final das contas, abordam os mesmos assuntos. A única diferença são questões metodológicas e a maneira com que se aborda isso. Mas, no fundo, o núcleo é o mesmo. E depois ele termina o capítulo sintetizando e falando de vários pensadores intelectuais que tiveram contato com esse desenvolvimento do Espiritismo e que se encantaram com esse processo. E ele mostra esses relatos deles dizendo quão rico e quão interessante e qual o potencial de modificação do mundo que essa nova abordagem, esse novo paradigma de percepção, unindo esses anseios da alma e a metodologia positivista e científica, podem fazer na nossa sociedade. Dizendo assim, a doutrina é um dos mais curiosos fenômenos da época atual. Assistimos ao que me parece ser o nascimento de uma verdadeira religião, sem cerimônia, ritual e sem clero, tendo, contudo, assembleias e práticas. Experimento, de minha parte, um interesse extremo nessas reuniões e tenho a impressão de assistir ao nascimento de um movimento religioso destinado às grandes realizações. Eu acho muito bonita essa parte em que ele diz que nós assistimos uma verdadeira religião. Por quê? Religião vem do termo latim religare, que quer dizer mais ou menos reconectar. Com quem? Com Deus, com o absoluto, com o transcendente ou com a verdade. E eu sinto que, ao longo da nossa história, a gente acabou, no seio das grandes religiões, cristalizando um conjunto de dogmas que acabaram por sufocar essas máximas de fraternidade e de amor. Mas o que essa doutrina, esse espiritismo, esse espiritualismo moderno vem fazer é ser essa verdadeira processo, essa verdadeira possibilidade de reconexão, de religar. Porque essa reconexão do homem com o divino não vai se dar através de rezas, de rituais, de templos de pedra e nada do tipo. A sua religião não é o jeito que você ora, os templos que você frequenta, os rituais que você pratica. São suas ações, as atitudes a cada dia que vão formar a sua religião. A maneira com que você vai se reconectar com aquilo que transcende a matéria não é o conjunto no que você acredita, mas o que você pratica. São as nossas ações, as nossas atitudes que vão determinar quem nós somos e de qual clero nós fazemos parte. E é exatamente nessa verdade que o Espiritismo se baseia, deixando de lado os rótulos, as formas e se apegando ao conteúdo, aquilo que verdadeiramente importa. Não as roupas, os trajes, as coisas todas, mas as ações, as práticas e o amor, no final das contas. Então, eu acho que era basicamente isso que a gente tinha para conversar desse capítulo 2. Foi uma síntese bastante sintética, claro, para não ficar muito longo, sendo que já estamos em quase 40 minutos. Mas eu acho que é bastante interessante a gente questionar e aprender um pouco sobre isso, para que a gente possa também se atentar a essa questão, a esses dogmas que muitas vezes nós tendemos a tentar trazer de volta, tentar reformular, porque
na nossa história, por muito tempo, a gente esteve preso a eles. Então é natural que a gente tenha essa tendência de tentar dogmatizar as afirmações do Espiritismo. Mas que a gente possa se atentar a isso e perceber que não é esse o objetivo, não é essa a ideia. A ideia é o conteúdo, é a essência, e não a forma. Então, eu acho que era basicamente isso. A gente se vê então no próximo capítulo. E lembrando que o link do formulário para se inscrever no estudo, para participar das reuniões ao vivo, está aqui na descrição desse vídeo. Se você tiver interesse, é só preencher lá bonitinho e a gente manda os links e tudo mais para a gente participar das reuniões ao vivo. No mais, eu acho que era basicamente isso. Até mais e obrigado pela presença. Tchau!